Aleluia, amém? Glória a Deus. Quantos estão animados? Quantos estão animados para essa manhã? Amém? Aleluia. Eu quero te convidar a poder aplaudir o nome de Jesus. Aleluia. Eu quero te convidar, você pode se assentar. Assim como a Rúbia introduziu muito bem ontem, nós queremos aqui transmitir a vocês o abraço da nossa igreja Metodista Central de Juiz de Fora, do nosso pastor querido, pastor Wesley, presidente, nosso pastor Silas, pastor de jovens também. É uma alegria poder servir vocês. Eu queria pedir, tem como só diminuir um pouquinho o meu retorno aqui, por favor? É uma alegria poder servir vocês, é uma alegria poder estar junto com vocês, a gente ama isso. A gente ama poder estar junto com pessoas. Eu acho que se existe um investimento que nós podemos fazer na nossa vida, esse investimento se chama pessoas. Estar junto com pessoas. Mergulhar no coração de Deus, estar junto com pessoas. E eu acredito que Deus tem mais para nós nessa manhã, amém? Então você pode virar para a irmã que está do seu lado e falar assim: Deus quer falar contigo nessa manhã. Aleluia, glória a Deus. Gente, eu fico muito feliz, eu sou grato a Deus por poder participar dessa obra, participar daquilo que Jesus está fazendo nesses tempos. E assim como foi ministrado ontem a cada um de nós, nós temos aprendido que não é pela força do nosso braço. Nós temos aprendido que sem Ele a gente não pode fazer nada, não é pouquinha coisa não faz nada, porque tudo aquilo que a gente faz fora da presença não tem significado. Tudo aquilo que nós fazemos fora da presença é peso, é jugo, sabe, é agarrado. Mas graças a Deus, porque nós temos aprendido que, como igreja, nós temos aprendido que se existe um lugar para se construir em segurança, esse lugar se chama presença de Deus. E quantos aqui são morada dele? Quantos aqui têm aprendido com essa revelação tão poderosa, que é poder andar na presença, é poder conhecer a Jesus em medidas ainda mais profundas? Eu amo isso. Eu amo poder falar dele, eu amo poder falar do que acontece de alguém que tem sede e encontra com Jesus. Sabe, eu amo poder falar dessa obra tão extraordinária que se chama um encontro com a redenção, um encontro com o Criador. Sabe, de todos os dias nós aprendermos a abrir o nosso coração para Ele em amor, em submissão, em graça. E todos os dias nós experimentarmos o extraordinário de Deus. E todos os dias nós escondermos o nosso coração nesse lugar seguro. Sabe, nesse lugar do conselho, nesse lugar de ser empoderado por Ele. Nesse lugar de ser encorajado por Deus, nesse lugar onde nós não somos meramente encorajados por homens, ainda que nós temos aqui diversos homens, como fizemos esse momento glorioso ontem de honrar os nossos pastores. Vocês também são nossos pastores, amém? Os pastores de vocês também são nossos pastores, os líderes de vocês também são nossos líderes, nós consideramos isso. Então eu acredito que existe uma graça na submissão. A presença de Deus nos ensina esse lugar de humildade. Amém? E nessa manhã eu queria compartilhar com vocês, baseado no tema de Isaías 11, do 1 ao 2. Nós vamos ler. Eu queria que você já se preparasse para abrir sua Bíblia, deixar ela aberta comigo, na medida que nós formos caminhando aqui. Nós vamos compartilhar. Eu queria compartilhar com vocês 3 pontos da minha palavra, daquilo que Jesus tem ministrado comigo nesses últimos tempos e o que Ele me incumbiu de compartilhar com vocês. Eu acredito que existem 3 características de uma igreja que vive o renovo de Deus, de uma igreja que vive o verdadeiro encontro com Deus. Porque eu não sei vocês, mas eu estou cansado de um evangelho que se prega sem a presença. Eu estou cansado de cultos vazios da presença. Eu estou cansado de fazer as coisas pelo braço e não ver resultado. Mas eu tenho desejado nesses últimos anos, eu tenho gastado a minha vida nesses últimos anos para poder conhecer Ele ainda mais. Para poder fazer de cada momento um momento especial, ou seja, o meu momento de
estar aqui na frente compartilhando com vocês não é mais especial do que o meu momento de secreto no meu quarto. O momento onde você é usado por Deus para poder abençoar outra pessoa não é mais abençoado, não é mais importante do que o momento quando você para e se prostra diante de Jesus. Mas Jesus tem nos ensinado que todos os dias pode ser o novo. Todos os dias você pode acessar esse lugar de renovo. O renovo nada mais é do que a realidade expressa daqueles que vivem constantemente na presença de Jesus. Muitas das vezes nós buscamos tanto renovo, nós buscamos tanto viver algo novo de Deus, mas talvez a gente se esquece de que a gente está muito desgastado porque a gente está usando muito o braço e pouco a graça. A gente está mergulhando muito na nossa performance, naquilo que nós temos empenhado o corpo natural, a mente natural de correr atrás, e nós temos dependido pouco de Deus. Mas eu acredito que é um novo tempo para a igreja de Jesus. Eu acredito que Jesus está levantando nesses últimos tempos um povo firme, um povo forte, um povo cheio da presença, um povo que representa Ele sem dúvidas, um povo que representa Ele cheio de convicções, um povo que carrega fogo nos olhos, um povo que carrega fogo no coração, um povo que é amparado pela presença e pelo fogo do Espírito, um povo que quando ele anda, aonde Jesus plantou ele, esse povo floresce, esse povo dá fruto, esse povo representa a Deus como alguém que é digno, como alguém que é justo, como alguém que é santo, separado por Ele, amém? E os 3 pontos que eu gostaria de poder compartilhar com vocês nessa manhã, que eu acredito que tem muito a ver com aquilo que acontece na vida de um homem e de uma mulher que conhece a Jesus de todo o coração, é o seguinte: esse homem e essa mulher vai começar a andar em pureza. Esse homem e essa mulher vai começar a andar em constantemente transformação. E ser pureza não é ser intocável, pelo contrário, é ser amado por Jesus e ser acessível pelas pessoas, para as pessoas. É deixar as pessoas terem acesso ao Cristo vivo que habita em você. E o segundo ponto seria uma vida de poder. Uma vida constantemente amparada pelo poder de Deus. Nós vamos ver isso em Atos 4, quando a igreja do Senhor estava explodindo, crescendo, mas estava ainda em 4 paredes. Mas houve a perseguição e no meio daquelas perseguições, os discípulos, os apóstolos, tomando porretada na orelha, tomando coça, apanhando. Sabe qual foi a expressão que saiu da boca desses caras? Não foi para diminuir, vamos correr porque aqui está brabo. Eles foram e falaram assim: nós não podemos deixar de falar daquilo que nós ouvimos e vimos com os nossos próprios olhos. E em seguida eles fizeram uma oração muito poderosa: Senhor, dá-nos ousadia para poder falar daquilo que nós temos experimentado. Senhor, dá-nos ousadia para poder compartilhar dessa graça tão poderosa. E a palavra vai falar no decorrer desse capítulo 4 que o chão tremeu naquele lugar. As pessoas foram cheias do Espírito Santo. O Espírito desceu de uma forma poderosa naquele lugar. E a palavra do Senhor diz que o povo era visto como um só coração. Existia uma unidade naquele lugar. Existia um testemunho vivo, assim como o irmão compartilhou aqui, que eu achei muito sensacional. Glória a Deus por ele. Ele quis falar de Apocalipse 19. Eu amo esse versículo. Que é aquele negócio que o testemunho de Jesus, aquele que vive no testemunho de Jesus, ele carrega o espírito da profecia. Ele não precisa receber o cargo, o nome de profeta, mas o testemunho dele aponta para aquilo que está no céu. O testemunho dele manifesta aquilo que está no coração de Deus. E nessa noite eu acredito que existe uma medida para mim e para você nesse lugar. Eu acredito que você vai ser tocado por Deus nessa manhã. Amém? Quantos aqui querem ser tocados por Deus? Quantos aqui desejam conhecer a Deus de uma forma que vocês nunca conheceram na vida? Quantos aqui querem isso acima de todas as coisas? Amém? Vamos ler a palavra do Senhor então. Eu não falei o último ponto, que o ponto é paixão, mas eu quero deixar a cereja do bolo para o final. Amém? Leia comigo Isaías capítulo 11, verso 10. Eu estou muito feliz que a minha voz voltou. Está voltando, vai ficar melhor daqui a pouco. Do tronco de Jessé sairá um rebento, e das suas raízes um renovo.
repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Esse texto é um texto muito especial, porque ele fala sobre alguém que iria ser enviado, levantado na terra para dividir a história da humanidade entre o antes e o depois a partir dele. Esse texto fala para nós sobre alguém que iria ser o justificador de muitos, sobre aquele que iria ser diferenciado de todas as referências que foram levantadas por Deus. Não que Deus enviou uma referência errada, mas esses homens, por mais que foram levantados por Deus para poder representar e para trazer uma mensagem profética de restauração de Deus à terra, esses homens ainda não tinham experimentado o que era uma verdadeira natureza, o que era nascer de novo, o que era andar como alguém que caminha na presença de Deus. E esse texto vai nos lembrar, ele vai desembocar em uma das passagens que eu mais amo nas Escrituras. Uma das passagens que eu brinco com os meninos da minha célula, que eu me comparo muito com essa passagem. É claro que eu não tive uma experiência tão gloriosa como a dela, mas eu me comparo. O batismo de Jesus. Eu queria que você abrisse comigo no livro de Mateus, no Evangelho de Mateus, capítulo 3. Aleluia! Eu quero te convidar a poder interagir junto comigo. Se estiver te abençoando, eu quero te convidar a dar glória a Deus, a dar um aleluia, a poder se manifestar no seu lugar, amém? Então não fique paradinho comigo não, levanta a sua mão sem medo de errar. A gente conhece um amigo nosso que prega lá junto conosco, ele sempre fala, levanta a sua mão lá em cima e dá um glória. Mas eu quero que você nessa manhã fique no bom sentido da palavra, sem vergonha junto comigo. Então levante a sua mão, dê um glória a Deus, se manifeste como alguém que tem convicção que vai receber algo novo nessa manhã, amém? Mateus capítulo 3, aleluia, verso 13. Por esse tempo dirigiu-se Jesus da Galiléia para o Jordão, a fim de que João o batizasse. Ele, porém, o dissuadia, dizendo, eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Mas Jesus respondeu, deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Ele então o admitiu. Batizando, Jesus saiu logo da água, e eis que lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba vindo sobre ele. E eis que uma voz do céu lhe dizia, esse é o meu filho amado, em quem eu tenho todo o meu prazer. Aquele a quem nós lemos em Isaías, que seria enviado e levantado por Deus, está agora sendo amparado pelo próprio Deus, sendo empoderado pelo próprio Deus, a poder andar sobre a consciência de céus abertos, a poder andar sobre a consciência de uma vida mergulhada, conduzida, liderada pelo Espírito Santo. E uma das coisas mais incríveis que nunca alguém antes de Jesus experimentou, alguém sendo caminhado no testemunho e no amparo de que Ele é o Filho de Deus. E para mim, eu não sei quanto a você, mas quando eu leio esse texto, eu entendo que esse texto não estava falando somente a respeito da experiência de Jesus, mas esse texto para mim fala sobre a experiência da igreja. Uma igreja que anda no testemunho da afirmação daquele que mais importa, daquele que é mais importante. Jesus experimentou todo tipo de acusação, todo tipo de condenação. Jesus foi tentado. Muitos fariseus, saduceus, muitos escribas tentaram chegar perto de Jesus e condenar Jesus e lançar mentiras sobre Jesus. Mas uma das coisas que sustentou o testemunho de Jesus, uma das coisas que amparou a vida do próprio Cristo, foi a afirmação de que Ele não foi enviado por homens, que Ele não era ali amparado por homens, mas existia a voz daquele que importa, o Pai, dizendo, esse é o meu Filho amado, em quem eu tenho todo o meu prazer. E nessa manhã existe uma voz ecoando dos céus sobre você, dizendo, aqui estão os meus filhos amados, em quem eu tenho todo o meu prazer. Aqui estão os meus filhos amados, que vão começar a caminhar na consciência de céus abertos. Aqui estão os meus filhos amados, que vão começar a caminhar numa vida completamente liderada pelo Espírito Santo.
uma vida guiada pelo Espírito, uma vida mergulhada no coração de Deus, uma vida que não é dirigida pela carne, pelos sentidos naturais, não depende daquilo que o homem faz, mas ele confia, ele descansa e ele declara, ele coloca o coração naquilo que Deus fala, no conselho do próprio Deus a respeito dele. Aqui estão os meus filhos amados, aqui estão os meus filhos amados que vão tocar a Viçosa, que vão tocar as pessoas em Viçosa, que vão trazer restauração, que vão apontar para o próprio Cristo, amém? Aleluia! Eu quero começar falando com você sobre pureza. E o que tem a ver pureza com renovo? Tem a ver tudo, tem tudo a ver. Porque o renovo de Deus, o que nós experimentamos da obra de Cristo não é algo parcial. Eu não sou salvo nas minhas finanças, mas eu não sou salvo no meu caráter. Eu não sou salvo para ser o ministro poderoso de Deus, mas eu não sou salvo para ser santo e fiel para minha esposa em casa, para amar os meus filhos como um verdadeiro pai. Eu acredito que a pureza é um dos principais atributos na vida daquele que nasceu de novo, na vida daquele que teve um encontro com Jesus. Porque pureza não é algo que você recebe lá atrás e fica só naquilo. Pureza é algo que se vive todos os dias. Santidade é algo que se constrói andando junto com Deus. Uma vida mergulhada no conselho de Deus, onde eu começo a conhecer a vontade dEle, onde eu começo a conhecer aquilo que Ele deseja, aquilo que o coração dEle pulsa, aquilo que os anseios de Deus têm declarado. E quanto mais eu conheço esse anseio, mais o meu coração ele é transformado, e mais as obras da carne começam a perder o sentido dentro de mim. Porque a pureza, ela me permite andar sobre um novo patamar. Ela não me torna melhor do que as pessoas, mas as pessoas olham para mim e começam a perceber que existe algo a mais. Existe algo a mais. A pureza, ela imprime em mim um novo senso de caminhar, um novo comportamento, onde eu não vejo a partir daquilo que os meus olhos naturais apenas veem, onde eu não ouço a partir dos meus ouvidos naturais são capazes de ouvir, onde eu não falo a partir daquilo que eu sei naturalmente como homem, mas a pureza, ela transmite a mim os impulsos de Deus, aquilo que Deus pensa ao meu respeito. A pureza, ela transmite a mim os sentimentos de Deus e me torna acessível, disponível e capacitado a manifestar cada um deles, porque a pureza é como um copo d'água, onde, vamos pensar que essa água limpinha aqui, ela é deliciosa, glória a Deus. Imagina que alguém vai no rio onde sai o esgoto aqui da cidade e pega só um pinguinho dessa água e coloca nesse copo. Quem gostaria de beber? Teria coragem? Eu não. Não, né, irmão? Amém, glória a Deus. Ninguém gostaria de beber. E da mesma forma Deus espera isso de nós. Deus espera uma entrega completa. E o melhor disso é que isso não depende apenas de mim. Existe sim o meu empenho em Deus. E o meu empenho está em me relacionar com Ele. O meu empenho está em poder me colocar no lugar do secreto, onde eu não só falo, mas onde eu também paro para ouvir que Ele tem ao meu respeito. E quanto mais isso acontece, quanto mais essa dinâmica do relacionamento com Deus acontece, mais os atributos da pureza e da santidade de Deus são imprimidos em mim. O Senhor é poderoso para imprimir em nós o seu próprio caráter. Isso acontece não pela barganha, isso não acontece porque eu sou muito bom, porque eu sou disciplinado, porque eu estou jejuando muito. Isso acontece por causa da graça. Isso acontece porque existe provisão disponível na obra da cruz. Isso acontece porque não existe nada que a obra da cruz não dê conta. Isso acontece porque não existe passado algum, por mais terrível que seja, que a obra de Cristo não olhe para você e diz: aqueles que estão em Cristo Jesus, as coisas antigas e velhas se passaram, e eis que tudo se fez novo. Existe uma provisão em nós que nos habilita a andar como alguém que é puro, como alguém que tem experimentado realidades do céu, como alguém que não é inflamado por aquilo que vem da carne, por alguém que vive constantemente essa realidade do céu. Amém? Isso nos faz entender que onde reinava o império das trevas,
Agora, por estar em Cristo Jesus, atua o reino da luz, o governo de Deus. E um dos principais atributos dessa manifestação tão poderosa é o nosso senso, é a nossa capacidade gerada pelo Espírito de andar como alguém que é separado por Deus. Amém? E um segundo ponto que eu gostaria de falar sobre pureza. A pureza também nos habilita a poder viver relacionamentos transformadores. A pureza também nos habilita a poder viver relacionamentos onde eu não vejo a partir daquilo que as pessoas sem Deus enxergam em outras pessoas. Eu consigo enxergar as pessoas, o meu irmão, a minha irmã, na perspectiva daquilo que Jesus enxerga. Ou seja, muitas das vezes nós caminhamos na igreja, nós caminhamos no nosso trabalho, na nossa faculdade, nos nossos estudos, e o fato de ver pessoas que ainda não foram transformadas, se você não tiver muito na bênção, meu irmão, você se fere com isso. Nós temos a habilidade de nos ferir, de nos magoar, porque alguém não está caminhando com Deus ainda. Mas na verdade, a pureza, quando ela nos habilita e quando nós acostumamos nesse lugar do relacionamento a crescer em Deus, a pureza nos habilita a enxergar o melhor na vida do meu irmão e da minha irmã, ainda que ele esteja no processo. A pureza me faz enxergar o ouro onde todo mundo só vê o barro. A pureza me faz enxergar as pedras preciosas onde o mundo já abandonou. E isso é poderoso, porque quando nós entendemos esse sentido de relacionamento, quando nós começamos a entender e nos relacionarmos com Deus, nós começamos a tratar o nosso irmão com honra. Nós começamos a tratar as pessoas que nós amamos com honra. E principalmente, nós começamos a nos posicionar não como alguém que fere, mas como alguém que cuida, testifica e apresenta o testemunho de Cristo para aqueles que nós não conseguimos amar de verdade. Porque é a partir do quanto nós somos amados que nós manifestamos esse amor. É a partir do quanto nós somos perdoados que nós recebemos capacidade de perdoar aqueles que nos ofendem. Aqueles que muitas das vezes nos magoam. E se você não é alguém que caminha nessa constante transformação, você vai se magoar e vai querer jogar condenação para cima dessas pessoas. Mas eu não quero viver isso, amém? Quantos aqui também não desejam viver isso? Quantos aqui desejam viver um relacionamento transformador? Dentro das nossas casas, na nossa comunidade de fé, no ambiente, no ofício de trabalho, no ofício de estudo. Eu acredito que esse é um novo tempo que Deus está nos habilitando para isso, amém? E uma das coisas que nós vamos perceber quanto a isso também, que a pureza, ela não me torna alguém inacessível. A pureza não me faz melhor do que outras pessoas, pelo contrário. Quando eu olho para a vida de Jesus, eu sou constrangido. Porque nós acabamos de falar agora há pouco que Jesus foi levantado, enviado por Deus, foi empoderado por Deus para poder viver de forma extraordinária. E Jesus, ele não se separou das pessoas. Jesus, ele não se colocava acima das pessoas. Pelo contrário, o que nós vamos ler na Bíblia, expressões como ele fala como alguém que tem autoridade. Ele não fala como os fariseus, os caras que eram mestres das escrituras, gente. Os caras estudavam as escrituras, os caras sabiam aquilo de tudo quanto é jeito. Mas os caras não perceberam o Cristo e muito menos andavam como Ele. Agora o próprio Jesus, Ele estava no meio das pessoas. O próprio Jesus, Ele se tornava acessível, porque a humildade do próprio Cristo, que nós vemos hoje como uma pureza, a santidade, ela me permite ser humilde para poder abrir o meu coração para quem está comigo. E quando eu abro o meu coração e sou humilde, as pessoas percebem o quão grande Cristo existe em mim. Quanto mais eu caminho com eles, as pessoas vão ter acesso também aos meus erros, porque a gente também tem hora que vai errar. Mas o mais incrível de tudo, principalmente a gente que lida com pessoas, a gente que lidera. Quantos líderes de células temos aqui? Glória a Deus por isso. Vai ter muito mais. Eu quero profetizar que esse lugar aqui vai ser uma reunião só de líderes de célula. Porque o outro lugar vai ser já a comunidade cheia de gente que Deus vai mandar para cá, amém? E o mais incrível disso, voltando para a nossa reflexão, o mais incrível disso é que nós começamos a perceber um ambiente onde Jesus, Ele começa a nos ensinar sobre ser humilde e tocar as pessoas, onde as pessoas começam a ter contato conosco, elas vêm, elas têm ciência dos erros, mas elas começam a olhar para nós e falam assim, cara, se o meu líder consegue, mesmo tendo as dificuldades dele, eu também consigo. E
esse é o tipo de fala que eu mais ouço na minha célula. E sabe, eu amo isso, cara. Eu amo isso, porque quando os meninos que caminham junto comigo, muitos deles têm dificuldade também. Mas muitas das vezes quando eu saio com eles para tomar um lanche, a gente senta junto e eu compartilho meu coração. Falo, cara, minha semana foi difícil também. Mas nós estamos firmes aí, crescendo em Deus. E os meninos começam a entender, cara, se o meu líder tem dificuldade, mas ainda assim ele está firme e crescendo em Deus, eu também posso. Isso me ensina uma lição muito gloriosa, porque você que está à frente aqui na igreja, ou talvez no seu trabalho, o que as pessoas quando olham para você, elas veem? Elas veem alguém que é intocável? Elas veem alguém que é santão, que é santona? Isso é algo que tem que ser desmistificado no nosso meio. Eu oro por isso, eu sonho com isso. Eu oro para que nós possamos ter mais reuniões como essas, onde quando alguém estiver compartilhando, ele, juntamente com toda a nossa liderança, as pessoas quando olharem uns pelos outros, as pessoas sejam encorajadas. A liderança pastoral, inúmeras vezes, em muitos lugares, nós vemos a figura pastoral sendo deturpada, porque quando os discípulos que estão aí ouvindo, olham para cá, os discípulos falam, Deus me livre de poder ser pastor. É ruim de ser pastor e sofrer e pegar rabo, não quero não, mas eu sonho, eu acredito que Deus está restaurando isso, pastor. Eu creio que Deus está restaurando o senso de ser inspirado pela nossa liderança. Sabe, os discípulos olhando para aqueles que estão à frente, tendo ciência dos erros também, mas os discípulos tendo ciência e contato também do chamado, olhando e falando assim, cara, eu quero isso para a minha vida. Eu quero que esse homem de Deus carrega. Eu quero que essa mulher de Deus carrega. Então, o que nós recebemos de Deus tem que ser simples, santo, puro, mas também tem que ser acessível, tem que ser inspirador, tem que ser encorajador, tem que ser transmissor para outras pessoas, tem que ser uma via onde as pessoas têm contato com o homem real que você é, com uma mulher real que você é. E para isso nós vamos falar agora do próximo ponto. O nosso próximo ponto fala sobre poder. Por que eu falo sobre isso? Poder é algo muito, muito louco, porque a nossa geração tem acostumado da seguinte forma. Se houve aquele mover doido, igual aconteceu ontem, glória a Deus por isso, isso é muito tremendo, é sobrenatural, eu quero muito mais disso, amém? Mas o dia que não acontece aquilo, eu volto para casa e nossa, o culto foi meia boca hoje, tá? Nós temos definido que quando não há barulho, não há mover de Deus. E eu sou do barulho, eu gosto de pular, eu gosto de gritar. Ontem eu perdi a voz inteira aqui. Mas nós temos que aprender também a linkar uma coisa com a outra, de que a obra de Deus, ela não se define, ela não se conclui de forma somente exterior. Pelo contrário, o próprio Jesus nos ensina isso, que a obra de Deus começa primeiro dentro. A obra, o reino de Deus primeiro se manifesta dentro. Muitos dos homens e mulheres de Deus que estavam aqui tocando, ministrando, nossos pastores, eles vão saber falar muito melhor do que eu sobre isso. Muito do que nós carregamos começou primeiro dentro, lá no secreto. Muito do que nós compartilhamos não foi porque nós vimos YouTube, não foi porque a gente está vendo gente que está bombando, mas foi porque a gente escolheu sentar diante de Jesus e falar assim, Jesus, o que o Senhor tem para essas pessoas? O que o Senhor tem para esse final de semana? Nós queremos mais do Senhor. E é através desse lugar que a gente acessa. É através desse lugar que nós começamos a experimentar manifestações sobrenaturais do poder de Deus. Na segurança de que o mover está acontecendo, manifestações externas estão fluindo, mas também existe uma obra que constantemente está acontecendo dentro de mim. Amém? De forma muito rápida, eu gostaria de poder citar junto com vocês aqui alguns relatos nos evangelhos sobre pessoas que foram tocadas de forma sobrenatural por Deus. Quando essas pessoas tiveram um contato com Jesus, um contato com aquilo que fluía da vida de Jesus, essas pessoas tiveram ciclos de morte interrompidos. Essas pessoas essa atitude foi tão poderosa. A influência de Jesus, e deixa eu só fazer um abre parênteses. Jesus, quando estava aqui na terra, Jesus não veio na condição de Deus. Jesus se esvaiu de toda a glória e se fez homem como eu e vocês. Jesus andou aqui como homem cheio do Espírito Santo, como nós. Jesus não foi mais homem do que cada um de nós aqui não.
Jesus fez o que fez como um homem cheio do Espírito Santo e capacitado por Deus para realizar grandes obras, ungido por Deus, amém? Voltando para cá, o que Jesus fez foi tão glorioso porque a vida dessas pessoas foi dividida e repartida no meio. Houve uma divisão entre aquilo que eles eram antes e aquilo que eles se tornaram depois do encontro com Jesus. Onde o poder com Jesus tocou, foi tão poderoso a ponto de interromper ciclos de morte. Pessoas foram tocadas, se não tivessem sido tocadas por Deus, facilmente teriam morrido. Facilmente teriam tido a sua vida interrompida, seus propósitos afogados. Mas a partir de um encontro com o poder do Cristo ressurreto, o poder do Cristo cheio do Espírito Santo, o poder do Jesus que representa o Pai aqui na terra, a partir do encontro, a vida dessas pessoas foi totalmente mudada. Eu quero começar falando aqui sobre Marta e Maria. Isso está em Lucas 10, do 38 ao 42. Isso é tão glorioso porque a gente vai ver a história, você deve conhecer, não precisa abrir, mas Marta e Maria é muito glorioso porque você vê que Jesus chega na casa delas e Jesus senta e começa Marta a correr de um lado para o outro, coloca o frango para assar, o bolo para assar o frango, começa a correr, arrumar as coisas, e Maria fez apenas uma coisa. Maria só sentou e começou a receber de Jesus. Fitou os olhos na face de Jesus e falou assim: cara, eu não quero outra coisa, cara. O ofício não pode me interromper. O ofício não pode ser uma desculpa para mim não viver na presença. Mas ela sentou e ela falou: eu quero ouvir, eu quero receber dele. E Marta tá bolada de um canto para o outro, o frango está queimando. Jesus fala para Maria me ajudar aqui. E Jesus entrega algo muito glorioso. Ele fala: Marta, Marta, você se preocupa com tantas coisas que não faz sentido. Na verdade faz, né? Comer um frango, né? Comer um bolo é bom. Estou zoando, isso não tem na Bíblia não, tá, gente? É só a minha interpretação. Mas as atividades de casa, benção. Mas existem momentos que a presença precisa ganhar prioridade. E ouso até dizer que em todos os momentos a presença tem que ter prioridade. Uma vida de pureza, de poder, requer uma vida constantemente na presença. Amém? E Jesus entregou para Maria algo muito poderoso. Aquilo que nós escolhemos no secreto, aquilo que nós escolhemos quando nós estamos de frente para Jesus, aquilo que nós escolhemos quando nós nos submetemos a ouvir o próprio Cristo, é tesouro, é promessa de Deus, isso jamais será tirado. Jesus falou: olha, isso que Maria fez não vai ser perdido, Maria. O que você recebeu se tornará uma fonte, se tornará um tesouro, se tornará segurança. Você vai lembrar disso em todos os momentos ruins e bons, mas você vai começar a caminhar lembrando de que existe um lugar especial para aqueles que param tudo por conta da presença. Aqueles que sabem discernir até mesmo o que não é pecado, mas escolhem a presença. Amém? Outro exemplo que eu quero falar com vocês também é a mulher com fluxo de sangue. Uma mulher que há tantos anos estava cometida dessa enfermidade, não era curada, estava sofrendo, gastou todo o dinheiro, mas essa mulher apenas tocou o manto de Jesus, as vestes de Jesus. Apenas um toque de Jesus foi o bastante para interromper um ciclo de morte. Apenas um toque, apenas estar aberto e esbarrar no manto de Jesus foi o bastante para interromper a obra das trevas. Essa mulher experimentou um renovo após ter contato com Cristo. Isso foi glorioso. Amém? A mulher pega em adultério. Está lá em João capítulo 8. Chega os mestres da lei, chega para Jesus e fala: Jesus, essa mulher foi pega em adultério. Segundo a lei, essa mulher precisa ser apedrejada. Essa mulher fez besteira, Jesus. Essa mulher merece a morte. Toda a condenação, tudo contra essa pessoa. O pecado definindo mais uma vez o ser humano sem Cristo. O pecado mais uma vez apontando o dedão lá no meio do nariz, falando que seu pecado é maior. Agora acabou, não tem restauração. Jesus muito cheio de graça. Eu vejo Jesus chegando naquele ambiente. E onde Jesus chega, aquele ambiente de graça. A graça fluindo naquele lugar. A graça palpável naquele lugar. E Jesus apenas abaixa e começa a escrever no chão. E Jesus se levanta e... aquele que não tem pecado, aquele que é suficientemente bom, aquele que é o bonzão, atira a primeira pedra nela.
aquele que tinha moral para falar, deu permissão. Vai lá, atira. E a palavra vai nos dizer que um por um, a começar dos mais experientes, dos mais velhos, começou a jogar as pedras no chão e falou assim: não tem jeito, cara. Mais uma vez a insuficiência do homem caído, o homem sem a natureza de Deus, mais uma vez essa insuficiência operando, trazendo morte. Mas o mais interessante disso é que, nesse contexto, quando todas as pessoas saem de perto dessa mulher, Jesus chega perto da mulher, olha para ela e fala assim: e aí, que Deus, os seus acusadores? E ela olhou para o lado e falou assim: Jesus, não tem. Todos foram embora. E qual que é o ensinamento disso para mim e para você? Eu acredito que o Filho de Deus, Jesus, ele veio com uma missão muito extraordinária na terra. E nunca alguém antes de Jesus conseguiu fazer isso. Jesus veio revelar o Pai. Jesus veio revelar um mundo órfão, um mundo machucado, caído, depravado, deturpado. Um mundo que não conhecia o valor de uma verdadeira paternidade. Jesus veio revelar o Pai. E naquele mesmo instante, quando não havia nenhum acusador por causa da presença de Jesus, por causa do ambiente de graça que Jesus imprime em nós, naquele exato momento aquela mulher teve um encontro com o Pai. João 14, a palavra do Senhor diz, os discípulos chegam para Jesus e falam assim: Jesus, mostra-nos o Pai, isso basta. E Jesus falou assim: cara, não é possível que eu estou com vocês há tanto tempo e vocês estão querendo que eu mostre o Pai, isso basta. E Jesus falou o seguinte: aquele que vê o Filho, vê o Pai. E aquela mulher, a partir do momento que não houve mais acusadores por causa de Jesus naquele ambiente, por causa da presença de Jesus tão gloriosa naquele ambiente, naquele exato momento aquela mulher teve um encontro com o Pai. Porque onde o Filho está, onde o Pai se manifesta, não tem espaço para condenação, não tem espaço para pecado. Onde Jesus está, a presença dele, a graça manifesta, não tem espaço para o pecado falar que ele é maior do que a obra da cruz. Pelo contrário, nós experimentamos isso de forma intensa. A presença, o poder de Deus imprime em nós essas realidades. Amém? Aleluia. E um outro exemplo que eu queria falar junto com vocês é sobre Zaqueu. Zaqueu, um homem corrupto. Zaqueu foi alguém que roubava das pessoas. Foi alguém que quando andava no meio do pessoal ninguém dava crédito. Falava assim: ih, lá vem gente boa aí. E Zaqueu, um homem cheio de corrupção. Zaqueu, um homem cheio de morte por dentro. Na curiosidade, é claro que a gente não vai esgotar o texto aqui, mas na curiosidade o irmão me sobe na árvore. Eu acredito que ele era bem baixinho como eu, igual a galera esperava que eu era 1,90 m, mas eu tenho 1,68 m. Zaqueu me sobe na árvore e sem falar muita coisa, Jesus só fala: eu vou ficar na sua casa hoje. E a partir desse encontro com a presença simples de Jesus, aquela presença diferenciada, aquela santidade que não afasta, mas aproxima, aquela pureza que não aponta, mas fala da bondade, manifesta a bondade. A partir de um encontro com Jesus, aquele homem cheio de corrupção que sacaneava as pessoas, que roubava o dinheiro dos pobres, aquele homem teve um desejo muito nobre dentro dele. Saiu um grito de dentro de Zaqueu dizendo o seguinte: Jesus, eu não quero mais viver o tipo de vida que eu vivia antes. Jesus, era ruim, era mal. Eu achava que roubar, eu achava que ter dinheiro, eu achava que quanto mais eu tivesse ia ser melhor. Mas eu tive um encontro com o Senhor e isso mudou a minha vida. Jesus, eu não consigo mais. Te conhecer foi a melhor coisa da minha vida. Jesus, nada se compara, nem o ouro, nem a prata, nem o status, nada se compara a um encontro contigo. Eu preciso, Jesus, de transformação. Naquele exato momento, Jesus, quando nós olhamos na palavra, a Bíblia diz: houve salvação naquela casa, houve arrependimento naquele homem, houve posicionamento, houve rompimento do velho odre,
houve um preparo, aconteceu ali um encontro com a face de Jesus, onde o odre velho foi tirado, onde a estrutura foi começando a ser preparada para receber o novo de Deus, onde a corrupção foi tirada por causa da presença. Naquele instante, o homem que era visto por todos como corrupto, como alguém que não tinha jeito, naquele instante, aquele cara se tornou puro, santo. Aquele cara teve um encontro com o poder de Deus, um encontro com o próprio Pai. Eu não quero ser mais assim, Jesus. Te conhecer mudou a minha vida. Eu vou ressarcir, eu vou dar 3, 4 vezes mais àqueles que eu roubei. Mas eu preciso dar uma resposta para a presença. Aleluia. Está fazendo sentido, gente? Aleluia. Nós vamos ver também o exemplo da cura de um cego. Está lá em João 9. Nós vamos ver a cura de um paralítico no tanque de Betesda. Nós vamos ver também a libertação daquele o tal ex-endemoniado de Gadara. E, gente, quando a gente começa a ler esse texto, isso é muito doido, porque a Bíblia fala que ninguém segurava esse cara. Esse cara estava tão endemoniado que, cara, guilhões, cadeias não seguravam o homem. Imagina que doido que é isso. Era uma legião, não era só era uma legião que estava prendendo aquele homem. E a Bíblia nos diz que quando Jesus se aproxima dele, até o encardido lá começa a reconhecer: Filho de Deus, que tenho eu contigo. E naquele exato momento, o encontro com o poder, o encontro com a graça, o encontro com a presença do próprio Deus. Naquele exato momento, as trevas saíram. Naquele exato momento, Jesus não precisou nem fazer muitas coisas. O próprio capeta falou assim: Jesus, manda que a gente entre no porco, que a gente cai na água lá, que é melhor. Naquele exato momento, as trevas foram dissipadas, porque um Filho de Deus se manifestou. Porque o Filho de Deus teve um encontro com aquele que estava nas trevas, e onde a luz de Deus está, não pode ter treva. Amém? E isso para mim é muito glorioso. Por que eu estou falando? Por que eu mencionei tantos exemplos gloriosos como esse? Eu quero resumir tudo isso que eu falei no ponto de poder em uma única frase. Se você quiser anotar e tomar nota disso, você pode tomar. Eu gostaria que você lembrasse disso. Eu acredito que a nossa conversão não é menos poderosa do que tudo isso que vocês ouviram. Sabe? Um encontro de um homem pecador, um encontro de uma mulher que era vista de forma horrível no meio das pessoas, que é vista de forma horrível, um encontro de um passado pesado, sabe? Muitas das vezes nos define, mas o que nós estamos aprendendo com Jesus nessa manhã é que a nossa conversão, nascer de novo, é tão sobrenatural quanto aquele endemoniado que foi liberto. E quando a galera chegou perto daquele endemoniado, perto de Jesus, a Bíblia nos fala que aquele endemoniado estava sentado. Eu não vou sentar de novo, porque eu sentei umas 3 vezes. Que ele estava sentadinho em frente de Jesus de forma lúcida, olhando para Jesus vestido. Esse é o poder de Deus. E o mesmo poder de Deus que tocou essas pessoas, a mulher pegando adultério, a mulher que estava com hemorragia, tocou Zaqueu, tocou o endemoniado, tocou Marta, tocou Maria. O mesmo poder de Deus que atuou de forma sobrenatural, que ressuscitou Lázaro. Gente, não se vê ressuscitar os outros do nada, não. Sem querer ressuscitou. Cara, a galera viu Lázaro se erguendo da morte, com um único comando. Todo mundo esperando, triste, bolado. Jesus chega, tira a pedra do poço aí, por favor. Rola aí a pedra. E a galera preocupada, Jesus está escandalizando todo mundo, gente. Tem visitante, Jesus está mandando tirar a pedra. E quando pensa que não, Jesus, com uma única palavra de autoridade e poder, ele disse: Lázaro, vem para fora. E aquele que estava em morte, ele experimentou vida, gente. Esse é o nosso Jesus. Vamos parar de construir sem a presença. Vamos parar de liderar sem a presença. Vamos parar de construir casamentos sem a presença. Vamos parar de tentar andar na carne. Vamos parar de tentar fazer na força do nosso braço. Vamos nessa manhã dar uma resposta à presença de Deus. Vamos nessa manhã nos entregar de uma forma que ainda não foi entregue.
Vamos nessa manhã poder ter um encontro com o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu quero ensinar algo para vocês, eu sempre falo sobre isso em todo lugar que eu vou. A Rúbia sabe, ela tá cansada de ouvir isso, mas eu carrego isso comigo, gente. Eu carrego isso comigo. A gente ainda não casou, em nome de Jesus a gente vai casar. Amém. Eu sonho em poder ter uma família. Eu sonho com meus filhos. Eu sonho em poder fazer isso que a gente está fazendo mais vezes, sabe? E às vezes só vim para sentar, para receber, não é só para ministrar. Eu sonho em poder abençoar a liderança, abençoar a galera. Eu sonho em poder, cara, fazer tantas coisas. Eu sonho em poder ser mais bem sucedido. Mas o meu sonho número 1, aquilo que me acompanha todos os dias da minha vida, aquilo que me dá razão para acordar. Eu quero conhecer Jesus de uma forma que eu nunca conheci na minha vida. O que eu conheci agora, até agora é muito bom. É a razão da minha existência. Mas tem mais. Tem mais dele para nós. Existe mais a presença para nós. Existe mais o Cordeiro. E quanto mais eu tenho dele, quanto mais eu aprendo dele. Deixa eu te ensinar uma coisa, se existe algo que está na frente do seu coração, se existe algo que tem sido número 1, tira isso, pelo amor de Deus. Destrona o seu ego, destrona o seu umbigo. Começa a pedir o Senhor, mesmo que talvez não seja o número 1, o sonho número 1, começa a pedir: Espírito Santo, me dá fome. Me dá sede pela presença. Me permita ser tocado de uma forma que eu nunca fui tocado. Eu quero ser tocado por Deus na minha carne. Eu quero ser tocado por Deus de forma palpável. Eu quero conhecer Jesus de uma forma que eu nunca conheci na vida. Eu quero conhecer ainda mais. Eu tenho necessidade disso. Eu não sou nada sem o meu Cordeiro. Eu não sou nada sem a presença. Eu não sou nada sem a graça. Eu jamais vou poder ser um marido bom, um pai bom. Eu jamais vou poder ser um pastor bom se eu não tiver encontros todos os dias com a presença. Jamais nós seremos bons naquilo que nós fazemos se a presença e se o desejo por Jesus não se tornar o primeiro lugar nas nossas vidas. Deus nos livre de fazer isso sem a presença, amém? Aleluia. Somos revestidos de poder como quando descobrimos o nosso lugar de filhos. E essa confiança nos faz destruir as obras das trevas. Deixa eu te contar um segredinho muito gostoso, muito legal. Talvez você não sabia disso. Quantos aqui são filhos e filhas de Deus? Quantos aqui entendem que precisam crescer nisso? Olha, talvez você não saiba disso, mas eu acredito que já foi ministrado aqui também. Quando um filho de Deus e quando uma filha de Deus entende o seu lugar, gente, não existe nada que para na frente dele. O grande problema é que nós temos vivido uma geração e que muitos de nós têm vivido a síndrome do escravo. E qual que é a síndrome do escravo? Meu irmão, briga. Eu choro mesmo. Eu sou assim mesmo, gente. Mas é melhor assim do que ser durão, né? Qual que é a síndrome do escravo? A síndrome do escravo é o seguinte: se não saio do jeito que eu faço, eu vou fazer greve de trabalho. Então, se o pastor me corrigiu, se o meu líder chegou perto de mim, me deu um toque, me corrigiu, a síndrome do escravo é parar de fazer, é parar de servir, é parar de abençoar, é parar de liderar, é parar de dar o testemunho. Mas eu acredito que Deus está derramando fome e sede sobre nós de uma forma que o entendimento sobre a nossa posição de filho se torne algo extraordinário. Nós lemos isso sobre o batismo de Jesus. Cara, Jesus andava constantemente nessa consciência. Céus abertos. O conselho de Deus falando sobre ele. Meu filho amado,
eu tenho prazer com a sua vida. E sabe por que isso é doido? Quando nós vamos ler a palavra do Senhor lá em 1 João capítulo 3, no verso 8, eu acredito que seja essa referência, a Bíblia vai falar: é para isso que foi levantado o Filho de Deus, para destruir as obras das trevas. Isso é tão glorioso, porque isso muda a nossa mentalidade até mesmo de acordar. Porque muitas das vezes amanhã, principalmente na segunda-feira, eu vou acordar, nossa, segunda-feira, trabalhar. Pelo contrário, deixa eu te contar um segredinho que eu não contei aquela hora. Quando você levanta e quando você está nessa convicção que é amado por Deus, essa convicção de que você tem a graça, você está habilitado por Deus a poder viver em obediência, pela graça do Senhor. Quando você entende o seu lugar de filho, quando você levanta, o diabo tem que recalcular as metas dele. Todos os planos de Satanás, ele tem que rever cada um deles, porque onde o Filho de Deus se manifesta, ele destrói as obras das trevas. E sabe o que é mais extraordinário? Muitas das vezes ele não destrói as obras das trevas dando bicudo, dando chute, né, dando voadeira. Ele não destrói as obras das trevas só com isso, não. Isso aí é zoeira, mas tipo assim, às vezes só com o próprio testemunho. Às vezes até mesmo sem falar nada. Acho que John Wesley fala sobre isso. Cara, se você prega, se precisar, você usa as palavras. Então, tipo assim, muitas das vezes no ambiente onde nós estamos inseridos, apenas de estar naquele lugar, você vai ser assim como Jesus. O ambiente vai encher de graça. Aonde tinha murmuração, vai ter adoração a Jesus. As pessoas vão começar a perceber, existe um negócio diferente nesse cara. Existe um negócio diferente nessa menina. Eles não são, tem um negócio a mais neles. O que acontece? O que é, será, hein? Tava tudo trevudo aqui, tava pesado o ambiente, mas quando eles chegaram aqui, eu senti uma graça, uma leveza, eu senti um favor de Deus. E quando pensar que não, que você tiver a oportunidade, você vai falar: olha, eu caminho com alguém que é o motivo, é a razão da minha vida, é o meu tesouro. E quando você faz isso, você sobe esses degraus e abre o seu coração para as pessoas que estão junto com você na humildade. As pessoas vão conhecer que o evangelho que você vive é um evangelho de verdade. Não é só o fake, não é só a roupinha de crente. Pelo contrário, eles vão falar assim: cara, existe um negócio diferente nele. Existe um negócio diferente. Isso não é só fachada. Cara, esse cara conhece o Pai. Aquele que vê o Filho, vê o Pai. Amém? E eu queria já ir caminhando para o nosso final, mas eu queria falar sobre um outro ponto, que é um dos pontos que eu derramo meu coração facinho, cara. Eu queria falar sobre paixão. Eu sou um cara apaixonado por Jesus, amém? Você é apaixonado por Jesus? O melhor foi eu falando que eu sou apaixonado, mandando os outros amém, né? Canequinha, glória a Deus aí, ó. Muito bonita. Por que nós entendemos de Deus de finalizar falando sobre paixão? Quantos aqui conhecem alguém quando está apaixonado? Um casalzinho de namorado. Eu peço para vocês não lembrarem de mim da Rúbia, não. Mas eu quero falar para você, entendeu? Porque às vezes é inevitável a gente estar ministrando, os outros querer lembrar, entendeu? Mas eu quero que você pense aí contigo. Se vocês lembram além da gente, assim. Quantos aqui lembram de um casalzinho apaixonado? Vamos, um casalzinho casado, alguém que é apaixonado. Lembrou aí? Não precisa citar o nome do irmão, não. Ou da irmã. Cara, é diferente. Alguém que está apaixonado é tipo andar na graça. Tipo assim, é leve. É como você pula na piscina, você não precisa fazer muita força. A água, você dá uma abraçada, você já vai fácil. Alguém que está apaixonado é alguém que caminha em leveza. Alguém que está apaixonado, e principalmente no nosso contexto agora, falando sobre o reino dos céus, falando sobre renovo. Alguém que está apaixonado é alguém que tem uma facilidade incrível de andar, de desembaraçar as coisas, de poder passar por grandes lugares, situações terríveis, como se nada tivesse acontecido. O pau está quebrando, mas está apaixonado e está lá, ó, só com o dedinho pro alto, ó. Glória a Deus. E cara, isso é muito louco, porque o que eu aprendo com isso? O que eu aprendo? Qual que é a mensagem de Deus para nós sobre essa questão de andar apaixonado? É muito sem graça você caminhar com alguém que não tem amor, não tem paixão naquilo que faz.
alguém que não expressa, sabe, aquilo que ele sente, aquilo que ele está caminhando. É muito sem graça, mas quando você caminha com alguém que está apaixonado, cara, aquilo é contagiante. Jesus era contagiante. Jesus, onde ele passava, as pessoas falavam assim: gente, tem um negócio muito diferente nesse cara. O que esse cara tem? E eu acredito que o Renovo, ele traz para nós esse senso de paixão, esse senso de propósito, esse senso de destino, para onde eu estou indo. Esse senso, essa clareza sobre os meus passos. O que eu estou construindo em Deus? O que a presença de Deus está provocando em mim, está produzindo em mim? A paixão é um dos sensos mais poderosos que indicam a nossa posição em Deus, a nossa caminhada em Deus, porque a nossa paixão, ela vai indicar intensidade. A nossa paixão, ela vai indicar clareza de propósito. A nossa paixão, ela vai apontar para onde está o nosso coração. A nossa paixão caminhando com Deus, ela vai despertar outras pessoas também. A nossa paixão, ela tem o poder de chamar o melhor dessas pessoas de dentro para fora. A nossa paixão tem o poder de despertar chamados, de despertar destinos. A nossa paixão, ela tem o poder de tocar a vida das pessoas. É contagiante isso. Um homem que caminha com Deus, um homem e uma mulher de Deus que todos os dias se relacionam, todos os dias se expõem ao ambiente da palavra, ao ambiente da presença, o ambiente da oração, o ambiente onde o conselho de Deus habita. É um homem e uma mulher apaixonado. É um homem e uma mulher que comunica vida, que comunica inspiração. É um homem e uma mulher que onde ele está, as pessoas ao seu redor começam a perceber: cara, eu preciso disso também. Eu estou perdido, eu preciso de um toque de Deus. E eu acredito que a paixão, ela vai nos levar a sermos tocados em cada área da existência do nosso ser. Sabe por que eu estou falando isso com vocês, meus irmãos? Porque eu entendo o seguinte: Deus está nos ensinando que nós temos a facilidade de fazer do lugar onde nós colocamos o nosso coração um lugar especial. Ou seja, nós damos valor a isso como se fosse um tesouro. O que nós aprendemos nas Escrituras sobre isso? Em Provérbios 4:23 vai falar que sobre tudo que se deve guardar, guarde o seu coração. Jesus vai nos ensinar que onde estiver o nosso coração estará o nosso tesouro. O que eu tenho aprendido com Jesus nesse tempo? O lugar onde eu deposito o meu coração vai estar toda a nossa intensidade em tudo que nós fizermos. Por isso que eu comecei falando sobre um casalzinho de namorado, casado. Cara, aquilo quando tá apaixonado é contagiante. Você fala assim: gente, eu quero isso aí também. E isso é louco. Então, o lugar onde nós depositamos o nosso coração e a forma como nós guardamos vai apontar para toda a intensidade que nós carregamos andando com Deus. E sabe o que é louco nisso? Porque isso tem duas vertentes. Ou isso vai apontar para o quanto eu estou distante de Deus, ou isso vai apontar para o quanto, cara, é delicioso andar com Ele. Que quer dizer que onde estiver o nosso coração, o nosso tesouro estará ali também toda a nossa intensidade, o nosso propósito. Talvez seja na nossa família, no nosso trabalho, nas nossas atividades, no nosso dia a dia. Nós colocamos o nosso coração, nós temos facilidade de depositar facilmente o nosso coração e a nossa intensidade em algo. E quando esse algo não é uma pessoa, e quando essa pessoa não é o próprio Deus, nós estamos correndo um sério risco de naufragarmos na fé. Sabe? De chegar no final da nossa carreira e escutar de Jesus falando assim: olha, afastai-vos de mim porque eu não vos conheço. Vocês Jesus, eu profetizei no seu nome, eu preguei, eu pulei, né? Levantei a mão. Não conheço vocês. E eu acredito que o Senhor está alinhando o nosso coração nessa manhã. O Senhor está trazendo sobre o seu coração um senso de renovo, o novo de Deus. Foi lido, não sei se vocês repararam, mas em todos os momentos quando nós começamos as ministrações aqui, nós lemos uma passagem lá dos Evangelhos,
do Evangelho que fala que não se coloca vinho novo em odres velhos. Não se costura um pedaço de pano novo onde já está rasgado e é velho, porque vai romper, vai ser lenha. Imagina você se preparando para vir para a conferência Renovo, e você está com a roupa, querendo vir tudo bonitinho, mas você pega uma roupa velha. Não, eu vou costurar um pedaço de pano novo aqui e vai dar certo. Cara, é muito estranho. Só que isso é ainda mais intenso no mundo espiritual. Nós jamais iremos viver o novo de Deus enquanto nós ainda estivermos segurando o velho. Enquanto os fundamentos velhos, enquanto as raízes de pecado ainda habitarem em nós, enquanto os pecados de estimação ainda existirem no nosso coração, nós vamos continuar pedindo renovo e vamos viver sem nada. Eu acredito que você tem a oportunidade nessa manhã de poder se entregar completamente para Jesus. Abrir o seu coração completamente para Jesus. Amém? E poder experimentar algo poderoso. Daniel capítulo 11, no verso 32, diz que o povo que conhece o seu Deus se tornará forte, e ele fará proezas. Ele não vai fazer para depois ser forte, ele se torna forte primeiro dentro, e depois ele faz proezas. João capítulo 6, verso 28, os discípulos vão falar o seguinte: mestre, como é que a gente vai fazer a obra de Deus? Como é que faz esse negócio aí? E Jesus fala para os discípulos: a obra de Deus é essa, que vocês creiais no Filho, naquele a quem Deus enviou. João 7, 37, 38. Jesus se levanta no último dia da festa e ele diz: aquele que tem sede, venha a mim e bebe. Aquele que crer em mim, como diz as Escrituras, sem diminuir um ponto, uma vírgula, um tio. Aquele que crer em mim, aquele que ver em mim a sua suficiência, aquele que enxergar em mim o motivo da sua existência, aquele que enxergar em mim que eu sou suficiente para justificar, para perdoar pecado, para sarar, para salvar, para transformar. Aquele que crer em mim, do seu interior vão começar a fluir rios de águas vivas. Jesus se levanta: aquele que crer em mim, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Não é da força do braço, não é o quanto eu sou bom intelectualmente falando, não é os meus cursos, não é a minha experiência gloriosa. Pelo contrário, aquele que crer em mim, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Existe mais para nós. Eu compartilhei junto com o Vinícius, inclusive eu quero louvar a Deus pela vida do Vinícius, da Laís que me recebeu. Gente, como eu estou sendo amado na casa desses irmãos, cara. Eu tô cheio até agora do almoço de ontem. Eu compartilhei com eles uma expressão de algo que essa semana Jesus falou comigo, enquanto a gente tirava tempo para jejuar, orar pela conferência. Eu tive um sonho, eu não sou muito de sonhar, mas eu tive um sonho que a gente tinha ido num lugar que era um casarão, uma casa muito bonita, muito top. E eu queria ver essa casa e entrar nessa casa, mas eu não conseguia porque ela estava fechada. Mas andando assim, olhando e tal, verificando como é que estava essa casa, eu vi que nos alicerces dela, algo como se fosse isso, tinha uma tampinha aqui por cima. E eu, na curiosidade, levantei a tampinha. E quando eu levantei essa tampinha, estava uma colherzinha tipo de pedreiro, mas era aquela de mexer com flor, tipo de hortaliça. Um negócio, qual que é o nome do negócio mesmo? De pedra, tipo uma marreta de bater em pedra. E na mesma hora no sonho, me veio uma voz que falava o seguinte: tem mais. A casa é gloriosa, a casa é muito bonita, a casa é top, mas olhe para o alicerce. Olhando para o alicerce, eu ouvi falando isso comigo: tem mais. Eu quero profetizar isso sobre vocês nessa manhã, dizendo que isso aqui é muito glorioso. A gente ficou apaixonado, né, Rubem, com a igreja. Cara, aqui é muito lindo. Cara, é gostoso estar no meio de vocês. Isso é muito bom, isso vai continuar. Mas a gente quer profetizar sobre vocês um tempo novo. A gente quer profetizar sobre vocês que isso aqui vai ficar pequeno para aquilo que Deus está fazendo. A gente quer profetizar sobre vocês. Isso é uma palavra profética que Deus trouxe sobre nós ontem. Deus vai começar a levantar pessoas nesse lugar. Lideranças vão ser levantadas nesse lugar. O povo vai ser habilitado. Os líderes, os pastores não vão fazer a obra sozinho.
Mas Deus vai começar a levantar um povo santo. Deus vai levantar um povo que anda em poder. Deus vai começar a levantar um povo cheio de paixão nesse lugar para poder tocar a vida das pessoas, para poder mudar a história dessa cidade. Eu quero abençoar vocês com essa palavra. A casa é bonita, tudo é muito glorioso, mas tem mais. Tem mais. Tem mais. Então, crie expectativa no seu coração. Comece a pedir ao Senhor: Senhor, eu quero mais, eu quero mergulhar, eu quero crescer em santidade, eu quero crescer em pureza, eu quero experimentar o poder, eu quero ser tocado, eu quero crescer de uma forma que eu nunca cresci na minha vida, mas eu quero mais. Eu quero romper. O renovo requer de nós o rompimento de coisas antigas para viver as coisas que estão no coração de Deus. Amém? Eu quero te convidar.